Quando eu comecei a trabalhar com elétrica, eu já gostava desse ramo, mas eu tinha pouco conhecimento. E uma das minhas principais dúvidas era do porquê utilizar o neutro num relé falta de fase. Para mim não fazia sentido, porque as cargas monofásicas, na falta do neutro, elas iriam simplesmente se desligar, enquanto que as cargas trifásicas iam continuar funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, eu achava que o relé falta de fase com neutro era só uma formalidade, um equipamento que indicava a falta do neutro, mas não necessariamente protegia contra a falta dele. E eu estava muito enganado. A falta do neutro pode causar um prejuízo enorme e agora eu sei o porquê. Nesse vídeo eu vou explicar quando escolher um relé de falta de fase com neutro e quando escolher um relé de falta de fase sem neutro. Depois que eu aprendi, eu nunca mais esqueci, porque não é tão difícil e na verdade até é bem interessante esse assunto. E antes de seguir com o vídeo, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. 80% do público que nos acompanha frequentemente ainda não se inscreveu e por isso o YouTube acaba deixando de entregar muito conteúdo. Então não se esquece, se inscreve aí, ativa o sino de notificações e deixa o like também para nos permitir continuar gravando vídeos como esse. Bom, trouxe aqui esse relé de falta de fase para poder exemplificar. Ele tem um LED que indica a operação normal, que é quando o contato dele está ativado. Nós temos um outro LED que indica a sequência de fases incorreta, aí o contato ele não aciona. E nós temos um último LED também que indica quando falta uma das fases ou quando uma delas, ou mais de uma, estão com o nível de tensão abaixo do mínimo. E aí ele também não aciona. Então o contato aqui ele vai ficar aberto nesse caso, né? O contato fecha quando está tudo normal, quando a sequência está correta, quando não está faltando nenhuma das fases e todas elas estão acima do nível mínimo de tensão, né? Aqui nós temos a indicação aqui dos LEDs, né? E do outro lado o esquema de ligação. Na parte de baixo o contato reversível. Então se é um contato reversível tem comum NA e NF, né? Esse contato aqui ele serve para desligar o contator que aciona a carga ou que aciona todo o circuito também, né? Daí vai do que se está desejando proteger. E aqui na parte de cima nós temos fase RS, T e o N aqui, que é o do neutro, né? Então esse modelo aqui de relé de falta de fase é um modelo com neutro. Lembrando que a Brasiltec vende relés de falta de fase, tanto com quanto sem neutro. E se você quiser orçar ou adquirir, pode acessar o nosso site através do link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Agora voltando aqui para o assunto, quando escolher um relé de falta de fase com neutro e quando escolher um relé de falta de fase sem neutro. O modelo sem neutro, ele deve ser utilizado quando todas as cargas que se deseja proteger são trifásicas. Então, de repente pode ser uma instalação onde tenham também cargas monofásicas, mas essas cargas monofásicas elas vão ficar desprotegidas quando se utiliza um relé de falta de fase sem neutro. Mas de repente as cargas monofásicas são lâmpadas, são coisas baratas, né? Então quando não tem a necessidade de fazer uma proteção específica com relé de falta de fase, então dá para fazer tranquilo, não tem problema de utilizar o modelo sem neutro. Outra situação, mas é uma situação que ela não é difícil de encontrar, não costuma ser muito convencional, é de quando todas as cargas monofásicas estão na mesma fase. Nesse caso também não tem problema de utilizar o relé de falta de fase sem neutro. Mas é uma condição bem específica, né? Você tem que saber tudo que está ligado no transformador ou no gerador para saber se tem alguma carga em alguma outra fase ou não. E isso é difícil de acontecer, mas pode também, né? De repente o percentual de cargas monofásicas é muito pequeno, não foi feita distribuição de cargas, e aí nesse caso todas as monofásicas estão na mesma fase. Então nessa situação também pode-se utilizar o relé falta de fase sem neutro. Então resumindo, é essa a situação quando todas as monofásicas estão na mesma fase, as cargas monofásicas, ou quando as cargas que se deseja proteger são todas trifásicas. Nesses dois casos, então, pode utilizar o relé de falta de fase sem neutro. E nesses casos, se utilizar o relé de falta de fase com neutro, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Dá para utilizar o relé de falta de fase com neutro também, mas não é necessário. Daí vai ter só o inconveniente de ter que ligar o neutro nele também, que pode ser fácil caso você tenha o neutro dentro do painel, mas pode ser difícil, né? Vamos supor que esse relé de falta de fase está numa chave de partida que está a 50 metros longe do painel principal. Aí de repente essa chave de partida vai só as 3 fases e o terra, não precisa ir o neutro 50 metros até lá. Então nesse caso, se o relé de falta de fase ele tiver que ser utilizado com neutro, isso vai ser um inconveniente enorme, né? Então nesse caso específico, o fato de ter o neutro é pior. Mas em geral, se você tiver como instalar com o neutro, não tem problema nenhum.
utilizar o relé de falta de fase com neutro em qualquer situação. Agora, falando de quando se deve utilizar o relé de falta de fase com neutro, é basicamente para os casos onde as cargas monofásicas, cargas em geral, elas estão distribuídas entre as fases, seja em 2 ou 3 fases, e uma dessas cargas se deseja proteger, uma ou mais, né? De repente, se tem uma só ou várias cargas monofásicas que se deseja proteger, aí tem que se utilizar o relé de falta de fase com neutro. E as cargas em geral que eu falo, elas podem estar distribuídas não só na sua instalação, pode ser na do vizinho também. Se tiver a sua instalação e a do vizinho sendo alimentado pelo mesmo transformador, aí na casa dele pode estar distribuído e na sua não, de repente, mas você não sabe como está a instalação dele, então nesse caso, para garantir, usa o relé de falta de fase com neutro, caso tenha alguma carga monofásica que se deseja proteger, né? Caso as cargas que se deseja proteger sejam todas trifásicas, aí não tem necessidade de utilizar o relé com neutro. Quando você entender, assim como eu entendi, por que é tão catastrófica a falta do neutro, isso para as cargas monofásicas, vai ficar fácil, você nunca mais vai esquecer de qual modelo que deve utilizar e quando que não deve, porque daí não é necessário decorar, você vai conseguir interpretar para cada situação qual que é o ideal. Clica no vídeo que eu estou deixando aqui na tela, porque nele eu explico isso bem rapidamente, é um vídeo bem rápido, eu explico o que acontece. É bem interessante, com certeza você vai gostar, então te vejo lá.